Romanos capítulo 15, eu convido a igreja para a releitura dos versículos de números 18, 19 e também o de número 29. Nos diz a palavra do Senhor: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. E bem sei, versículo 29, que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. A igreja diz amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, foi este versículo 29 que o Senhor inspirou a mensagem para esta noite. A plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Quem pode dizer mais um amém? O texto de Romanos, meus irmãos, capítulo 15, é um texto preciosíssimo. E eu não ousaria fazer uma introdução mais longa, não que não fosse necessária, nesse livro tão precioso do apóstolo Paulo, a epístola de Paulo aos Romanos. É um verdadeiro tratado sobre a nossa fé. Tem escritores queridos que escreveram 12 volumes, bem densos. É um livro maravilhoso. E nesse capítulo 15, nós vamos encontrar uma narrativa tão preciosa do apóstolo Paulo, no que diz respeito ao evangelho de Jesus que ele pregava, que ele falava, e ele estava feliz, empolgado, não orgulhoso de si mesmo, mas feliz pela forma como o evangelho o havia alcançado, havia tocado a sua vida, e o evangelho que ele vivia e pregava também alcançava as pessoas, e vidas eram salvas, transformadas pelo evangelho que era pregado com poder, acompanhado e seguido de sinais, prodígios e maravilhas. E é sobre essa tônica que Paulo nos coloca aqui no capítulo de número 15, e ele apresenta-nos esta mensagem, este evangelho, conforme ele diz no versículo 29, e ele diz que chegou com esse evangelho, o evangelho pleno, a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. E, meus amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, entendermos sobre essa plenitude, o termo fala de pleroma, né? Algo amplo, glorioso, extraordinário. Quando a gente busca entender um pouco mais sobre a plenitude da bênção do evangelho de Cristo, a gente acaba por concluir isso. Meu Deus, este é o segredo do avivamento. É tudo que nós estamos precisando. Conhecer a cada dia, viver a cada dia e pregar a cada dia. Eu estou com aquele misto no meu coração de motivação, de empolgação e ao mesmo tempo cheio de responsabilidade, confrontado por esta palavra, desafiado por ela. Eu disse: Jesus, não vou ficar com esse sentimento só comigo não, vou levar para a igreja também, todo mundo vai sair com esse peso que eu estou sentindo. Mas é exatamente isso, meus irmãos, porque o poder do evangelho pleno aqui é uma demonstração viva do que realmente é a boa notícia do evangelho, é as boas novas. E eu desejo compartilhar com a igreja sobre duas coisas apenas. Eu diria assim, 2 pontos cruciais. E eu vou fazer isso aqui com base em Romanos, entendam, nos versículos 18, 19 e 29 do capítulo 15. E só fazendo 2 perguntas fundamentais, e nós vamos nos esforçar para respondê-las conforme o Senhor nos conceda que façamos, né? A primeira pergunta: o que é o evangelho pleno?
Pastor, quantas pregações já ocorreram aqui com essa mesma pergunta? Pois é, meus irmãos, se preparem, ainda tem uma porção de tempo pela frente. Nós vamos continuar fazendo essa pergunta. O que é o evangelho pleno? Veja que a pergunta está ampliando, que as mensagens estão se aprofundando. Diga para quem está ao seu lado, é só o começo. Meus irmãos, sempre que nós usamos o termo evangelho pleno, às vezes a gente pensa e algumas pessoas acham que nós estamos concluindo que há 2 evangelhos na Bíblia. Claro que, obviamente, que não é assim, né, irmãos? Eu creio que Paulo expressou esse conceito aqui muito bem, claramente ao escrever. Veja Romanos 15, 19, ele diz: eu tenho pregado, eles tenham pregado plenamente o evangelho de Cristo. E aí ele repete isso, versículo 19, e ele repete no versículo 29, dizendo assim: a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Então é o mesmo evangelho na sua Bíblia, na minha, mas a questão que nós devemos aqui enfrentar é que está sendo, esse evangelho pleno está sendo realmente pregado ou não? O evangelho na sua plenitude está sendo pregado ou não? Essa é uma pergunta que vem de encontro no nosso coração. Outra coisa que me impactou também é pensar no fato de, será que nós estamos apresentando? Porque Paulo diz no versículo 29, que olha, eu vou apresentar a vocês a plenitude da bênção, isso é muito profundo, do evangelho de Cristo. E eu me pergunto, será que nós estamos apresentando a plenitude da bênção do evangelho ou não? Então nós não podemos ter um reavivamento, vamos dizer assim, neotestamentário, a menos que preguemos o evangelho neotestamentário, essa novidade, essa boas novas. E a gente também não vai obter os resultados que Paulo obteve, a menos que nós preguemos o evangelho da maneira que Paulo pregou. Todo mundo concorda com isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, meus irmãos, portanto, é um desafio para nós individualmente, e portanto para toda a igreja, porque a igreja é cada um de nós, sem dúvida alguma. Então será que nós estamos pregando como Paulo pregou? Estava meditando sobre isso o dia todo. Será que a nossa igreja está pregando como Paulo pregou? Eu não estou falando de outras igrejas, estamos falando do nosso contexto, estamos falando aqui do nosso arraial. Será que nós estamos pregando plenamente o evangelho de Cristo? Porque nós pregamos tanto, eu particularmente, mais de 200 mensagens por ano. Os nossos pastores, por menos que eles preguem, todo ano são muito mais de 100 mensagens nas congregações. Porque eles pregam toda quinta e praticamente todo domingo, então se você somar logo 48 com 48 já, e fora os outros compromissos, escola dominical e outras reuniões, então todos pregam muito mais de 100 mensagens por ano. Essa semana eu prego 7 mensagens nessa semana, só que no fim, já vem do fim de semana, então são muitas pregações. Eu sei que em tantos contextos, meus irmãos, e na jornada que nós estamos propondo, o lema da igreja, o evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Então nessa jornada nós pretendemos, eu disse, Senhor, eu pretendo responder a esta pergunta adequadamente. Estamos pregando o evangelho pleno. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a segunda pergunta, ela é também muito pertinente. Como Paulo pregou o evangelho? E aqui nós vamos a mensagem propriamente dita no contexto desse capítulo 15, a partir dos versículos 18, 19 e 29, né? Como é que ele pregou sobre essa plenitude da bênção do evangelho de Cristo? Como foi que ele pregou? Então observemos aí no texto do versículo 19, o que foi que Paulo diz, ou o que ele disse. Você vai acompanhando também na tela. De maneira que, aí eu coloco uma reticência, tenho pregado plenamente o evangelho de Cristo. E eu poderia
recorrer a todo o contexto do capítulo 15 e capítulos anteriores, porque ele começa desde o capítulo 1 e diz assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Mas veja, mais uma vez a leitura somente do versículo 19 de Romanos 15. Como foi que ele pregou? Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus. Aí ele diz: de maneira que desde Jerusalém e arredores e até o Ilírico, toda a antiga, todo o território que hoje é Itália, que é Grécia, parte da Iugoslávia que já não existe, né? Antiga, o que chama na Bíblia toda a região do mar Adriático antigo. E aí o que a gente está vendo aqui, meus irmãos, nesse texto, observando? Nós vemos aqui, portanto, meus irmãos, que havia certas coisas que eram essenciais aqui na mente de Paulo, e conforme ele expressa, de maneira que desde Jerusalém ao Ilírico, eu tenho pregado o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. E para compreendermos, irmãos, assim, todos os detalhes da mensagem de Paulo, seria necessário, claro, fazermos um estudo muito aprofundado de Atos dos Apóstolos, da Epístola de Paulo, não é só de Romanos, das Epístolas de Paulo. Mas é claro que nós não temos como fazer isso numa mensagem apenas. Obviamente que numa pregação somente é impossível nós detalharmos e entrarmos com profundidade em algo tão profundo. No entanto, há certos fundamentos nesse texto que foi lido, meus irmãos, que eu posso dizer com muita convicção que são fundamentos notáveis do ministério de Paulo. E eu quero convidar a igreja para acompanharmos, que eu desejo compartilhar com a igreja pelo menos 5 fundamentos que nós vamos encontrar. Provavelmente outros pastores e pregadores, quando passarem em revista a mensagem, o Espírito Santo, quem sabe, não comunique mais alguns, mas pelo menos estes eu trago à luz com a igreja do Senhor. Então, o primeiro fundamento notável do ministério de Paulo que apresenta nessa mensagem: ele pregou com demonstrações de palavras e obras sobrenaturais. Foi assim que ele pregou. Por isso que a pergunta, a segunda pergunta. Então a mensagem de hoje é uma bênção, que só tem 2 tópicos, viu, meus irmãos? Como Paulo pregou o Evangelho. A igreja pode repetir comigo? Ele pregou com demonstrações de palavras e obras sobrenaturais. Versículo 18: por que não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito? Era algo que ele viveu, para fazer obedientes, nós voltamos logo depois a esse texto, os gentios, por palavras e por obras. Palavras e obras, meus irmãos, eram e continuam sendo necessárias na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Não havia somente palavra, não era só discurso, não era uma questão de uma mensagem bem elaborada, uma homilética especial, uma exegese primorosa, uma oratória rebuscada, ou entusiasmo. Não era mais do que isso. Não havia somente palavras. Os sinais acompanhavam, como Jesus prometeu, obras sobrenaturais. Então as boas novas do Evangelho, como Paulo gosta de dizer, vão da ressurreição de Cristo, para Paulo não era uma mera teoria, não. Ele confessa que havia visto o Senhor ressurreto. Ele provou a mensagem do Evangelho. O Evangelho o tocou, o derrubou do seu pedestal, o afastou, o separou daquela religiosidade legalista que o manietava, que o impulsionava de forma tão feroz e cruel. O Senhor tocou a vida daquele homem, e ele sentiu na sua própria pele, no seu coração, na sua mente, o que o poder de Deus fez por ele.
Então isso, meus irmãos, de acordo com a gente vê nas epístolas do apóstolo, e até do ministério dos primeiros apóstolos e evangelistas, no livro de Atos, e aí a gente vai lá para Lucas, no primeiro versículo do livro de Atos, os irmãos podem acompanhar, o primeiro versículo no livro de Atos, quando Lucas diz assim: fiz o primeiro tratado. Lucas está falando do evangelho que ele escreveu. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, Atos 1:1, aqui Lucas afirmava que o registro do ministério de Jesus contido em seu evangelho era de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Enquanto Lucas escreve aqui o livro de Atos, meus irmãos, ele estava escrevendo aqui o ministério da igreja primitiva, mostrando através do poder do Espírito Santo que Jesus continuou não só a fazer, mas a ensinar agora através da igreja. Isso é maravilhoso e continua ainda hoje. Glória a Deus. Então, o ministério no Novo Testamento, ele precisa incluir o fazer, e não somente o fazer, como também o ensinar, essa demonstração do poder. Não é somente por palavras. Paulo disse aos irmãos lá em Coríntios, quando o censuraram, até a sua aparência, até o seu discurso, ele disse: meus irmãos, eu não vim filosofar aqui não, eu não vim tratar com vocês com palavra de sabedoria humana, eu vim foi com demonstração de poder e sinais. E aquilo era suficiente para silenciar a filosofia contrária ao evangelho da época, aos estoicos e os agnósticos, enfim, aos religiosos, a combater as heresias da época presente. Os sinais, meus irmãos, confrontava aquilo tudo de uma forma tremenda e poderosa. E eu creio, meus irmãos, que de acordo com esse padrão, o apóstolo Paulo, ele pregou plenamente o evangelho através de palavras, ações de obras. Esse é o primeiro fundamento que eu chamo de notável. Mas vamos ao segundo. Romanos 15:29, eu depreendo, eu vou transitando nesses 3 versículos, que ele pregou a bênção da salvação, porque nós estamos compartilhando com o tema a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. É a plenitude de uma bênção, e a bênção é a boa notícia, a boa nova. Meus irmãos estão entendendo bem. Romanos 15:29, olha que Paulo diz, a convicção dele, irmãos, é extraordinária, isso não pode nos faltar. Estou certo de que indo tem convosco, eu vou chegar, glória a Deus, irmãos, tem hora que dá vontade de ser sorriso, eu vou chegar com a plenitude da bênção. Ele diz assim, eu sou um arauto, eu sou um mensageiro, eu sou um embaixador, e cada crente que é um discípulo é a mesma coisa, onde vai ele chega assim, eu chego com a plenitude da bênção. Aí quando a gente chega e olha como algumas pessoas chegam, às vezes no altar, às vezes para orar, às vezes para ensinar, você tem um rei na barriga, não. Paulo diz assim, não, eu vou chegar assim, vou chegar, se ele fosse cearense, eu vou chegar chegando, mas eu vou chegar com a plenitude da bênção. A plenitude da bênção é aquela, meus irmãos, quando você está assim, Jesus, hoje tu sabe que eu não sei nem o que é que eu vou fazer, é o dia que ele vai lhe usar mais, e você está pensando que não tem, e ele tem para lhe dar. Aí quando você pensar que vai abafar, aí naquele dia não vai sair nada, porque a plenitude da bênção é algo glorioso, que vem direto do coração de Deus, para o coração do crente, de cada crente. Vamos dizer que está ao nosso lado com alegria, cada crente é um pregador, tem que ser uma pregadora da palavra de Deus. Não, pastor, eu não sei pregar, pois vai ter que aprender, nesses 2 anos você vai se formar em pregação, para ganhar alma para Jesus. Precisa de paletó, nem gravata, nem título não, só precisa da plenitude
da bênção do Evangelho de Cristo. Quem está entendendo, diz amém. Precisa disso. Então, eu fico pensando aqui no apóstolo Paulo. Olha, irmãos, eu vou chegar com a plenitude da bênção do Evangelho. Versículo 29, que inspirou essa mensagem. Ao dizer isso, Paulo inclui também aquela bênção pessoal. Eu fui abençoado com essa bênção. Isso nos remete lá para o começo do livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Veja o que foi que ele escreveu. Pode ser na NVI, Alemar, você que está no controle. Glória a Deus. Romanos 1, 15 e 16. Estou pronto para pregar o Evangelho a vós, que estáis em Roma também. Isso é muito lindo, meu irmão. Eu estou pronto para pregar. Eu não vou pedir para Deus, irmão, perguntar para o outro: você está pronto? Não vou fazer essa pergunta, pelo menos nesses primeiros meses. Daqui para o final do ano, eu vou fazer essa pergunta. Nós temos uma caminhada com os nossos pastores também. Essa caminhada inclui a cada um de nós. Nós estamos nos mesmos passos, meus irmãos. Pode ser: eu estou pronto para pregar o Evangelho a vós que estáis em Roma também. E aí o que ele diz? Porque, toda a igreja pode dizer comigo: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Irmãos, e ao pregar plenamente o Evangelho de Cristo e apresentar aqui a plenitude da bênção do Evangelho, Paulo aqui, ele ensinou que a salvação era uma experiência bem real e definida, só que executada pelo poder de Deus. Irmãos, eu me lembro do tempo que as pessoas aceitavam Jesus. Irmão, Jesus me chamou ouvindo um hino. Mas só que naquele tempo, as pessoas podiam ouvir o hino. Tinha um irmão ali, na rua M. de Menezes, lá na Grande Portugal, que ele aceitou Jesus. Ele estava muito empolgado. Era filho na fé do meu pai, dos evangelistas do meu pai. E ele tinha uma casa e trabalhava com material de construção, mesmo ali na rua, perto da ponte, voltando assim um pouco. E ele colocava aquela radiadora, antiga radiadora, era do tempo do pastor Venecê, do pastor Souza. E nós também, né, pastor Venecê? Que a gente fazia os cultos, as alvoradas, lá em Juazeiro, todo domingo, 5 horas da manhã, a gente cantando na radiadora, né? E ele colocava a radiadora e colocava os hinos. Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, e aqueles hinos ficavam tocando. E ele disse assim: Jesus, eu vou colocar a radiadora e vou orar, e tu vai salvando. Mas irmão, de vez em quando chegava o testemunho: não, eu ouvi um hino lá na radiadora do fulano de tal, e eu vim aqui aceitar Jesus. Os irmãos estão entendendo o que é essa plenitude da bênção do Evangelho? Ninguém segura, meus irmãos, porque há um poder glorioso, misterioso, que vem de Deus, né? Que as boas novas não é somente uma notícia, não, é uma pessoa, é a notícia de uma pessoa, que é Cristo, que salva, que muda a vida do pecador. E eu pensando assim: Senhor, então o Evangelho que a gente está pregando hoje, o Evangelho pleno, inclui uma experiência vital que transforma o coração das pessoas, porque transformou o nosso, sim ou não, meus irmãos? Então a gente precisa pregar para que as almas, para que as pessoas, homens e mulheres, sejam salvas. E nós não podemos nos contentar com menos do que isso. Hoje falta coragem até para convidar alguém para vir ouvir a palavra, quanto menos para poder pregar a palavra. Então a nossa pregação, a igreja do Senhor, a pregação dessa igreja precisa tocar o coração de homens e mulheres para que se convertam, para que sejam alcançados com a salvação, com a bênção do Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Paulo pregou a bênção da salvação.
Quantos desejam pregar a bênção da salvação, meus irmãos? Irmãos, aí eu fico pensando, como é que alguém pode dizer que está desfrutando da plenitude da bênção do Evangelho, se essa bênção não estiver trazendo salvação para outras pessoas? Os irmãos notem que há um convite aqui implícito em praticamente todas as mensagens, para que não somente os pastores, evangelistas, os pregadores preguem a palavra, mas para que cada crente saiba que é um mensageiro de boas novas. Glória a Deus. Então, como é que alguém pode estar satisfeito? Isso me toca profundamente. Como é que a gente pode estar satisfeito e usufruir das bênçãos do Evangelho de Cristo, da plenitude deste poder glorioso, se esse mesmo poder não está tocando as outras vidas? Essas são perguntas que vão ficando no ar, e a gente responde oportunamente, quem sabe algumas já nessa mensagem. Vamos ao terceiro fundamento, que eu chamo de notável do ministério de Paulo, que eu apresento aqui nesta mensagem. Nós estamos respondendo a segunda pergunta, que é o segundo ponto, né? Sobre o evangelho que Paulo pregou. Qual foi o evangelho que Paulo pregou? Esse evangelho aqui da bênção, o evangelho pleno, glorioso. Então veja no texto agora, Romanos 15, 18, ele pregou a bênção da obediência. Glória a Deus. Pastor, onde o senhor tirou isso? Mas não tirei, porque está aqui na Bíblia, meu irmão. Leia o versículo 18. Ele pregou a bênção da obediência. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ele disse, não, Deus fez em mim. Talvez um dos motivos porque muita gente não está pregando, porque o que o Senhor fez na vida desta pessoa não o entusiasma para compartilhar com outros. Meu Deus, então vamos lá. Por que não ousarei dizer, Paulo, versículo 18 de Romanos 15, coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito? E olha o que ele fala, está sublinhado, obrigado Ademar, para fazer obedientes os gentios por palavras e... Meus irmãos, tem gente que precisa de um choque do poder de Deus para começar a obedecer. Então Paulo está dizendo aqui que o evangelho que ele pregava era para fazer os gentios, ou seja, aqueles que não conheciam Cristo, obedientes. Os irmãos podem compreender bem essa palavra, porque crer verdadeiramente no evangelho significa obedecê-lo. Vamos levantar nossas mãos e proclamar isso, porque é tão simples, está aqui no texto, mas vamos dizer todos juntos: crer no evangelho significa simplesmente que não é tão simples assim. Chega, abaixou o tom aqui, obedecê-lo. Quem creu no evangelho? Toda a igreja deu glória a Deus, levantou a mão, os irmãos em casa também. A outra pergunta é: você obedece ao evangelho? Ainda só teve 2 glória a Deus. Porque para você responder, Jesus, meus irmãos, basta que a gente lê o texto. É muito simples, e é lindo como Paulo trata dessa questão, porque Paulo, ele encarava a questão da obediência assim: se você creu no evangelho, está disposto a obedecer, então você confirma isso, você vai ser batizado nas águas, porque você crê no evangelho, você caminha com Jesus pelas águas. E os irmãos observem todas as epístolas, as pessoas iam crendo, já eram batizadas, porque era um sinal de obediência ao evangelho, era o fato deles terem crido em Jesus. Olha, eu criei, foi para ficar, foi para obedecer, então eu quero ser batizado, eu quero aqui, ingressar aqui no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, obedecer os seus mandamentos. Então o resultado prático da pregação plena do evangelho era vista naquelas pessoas, porque eles desciam as águas do batismo em obediência ao mandamento do Senhor: e o que crê, seja batizado. Então, se você creu, é o mandamento do Senhor Jesus, então vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carcereiro de Filipos creu, e agora, irmãos,
Depois foi lá na casa deles, não, você vai ser batizado. Tem que ser batizado de madrugada, meu irmão, no escuro. E foi aquela coisa toda. De manhã, Paulo já tinha volta para a cadeia. O pessoal chegou, estava tudo arrumado lá. Ele já tinha voltado. Jesus já tinha salvo, o homem já tinha sido batizado. E era a casa dele todo dia que cria. Mas que mensagem gloriosa. Vamos ao quarto fundamento que eu notava do ministério de Paulo, que apresenta essa mensagem. Versículo 19, voltamos a ele. Diga assim comigo: Paulo pregou com sinais e maravilhas. Nós estamos pregando como? Não precisa responder agora. Não é que Jesus não tenha feito sinais, ele continua fazendo. Ele continua fazendo maravilhas. Não na mesma proporção que fazia, porque ele não tem os mesmos pregadores que tinha. Elias, chega um momento que Tiago disse: não, Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Senhor, orou e o céu cerrou e não choveu. Mas eu já vi com meus próprios olhos o irmão orar e disse: Jesus, não deixa chover, porque nós vamos fazer a cruzada. Bem aqui, perto do mercado da Aerolândia antigo, na cruzada com o pastor Francisco Chagas na época, que eu era o apresentador da cruzada e dirigia o caminhão e aquela coisa toda, e o caminhão era o palanque lá da padaria do meu pai na época. E o tempo ficou bonito, eu disse: irmãos, começou aqueles pingos, só irmão, vamos cobrir tudo com a lona, porque tem uns instrumentos. Não, vamos orar. Foi uma oração rápida. Senhor, nós precisamos pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Não permita que chova aqui, onde nós vamos fazer o trabalho é Teu. Eu disse: essa oração não vai funcionar. Eu pensei, uma oração deste tamanho não pode funcionar. Que nada, meu irmão. A bênção do Evangelho de Cristo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Choveu nos entornos dos quarteirões. A água passava no fio de pedra aqui e a gente fazendo a cruzada. Os glória a Deus foram pequenos que vocês não estavam lá. Mas, irmãos, eu queria ter continuado crente do tanto que eu fiquei naquela noite, pro resto da vida. Só porque eu vi um sinal. Mas diga para quem está ao seu lado com alegria: o nosso Deus é o mesmo. São sinais. Nós já vimos muitos sinais, mas o Senhor está nos dizendo que nós veremos muitos sinais ainda. Maravilhas e prodígios. Quem crê nisso? Deus está nos arrastando para esse tempo. Dê um glória a Deus por isso, meus irmãos. Romanos 15, 19 diz assim: pelo poder dos sinais. Pastor, esse sinal tem poder? Tem. Pessoa chega na igreja, descrente, não conhece a Jesus, não conhece nada. O pregador está pregando, pastor Chaguinho, aí de repente o pregador nem sabe o que está acontecendo, porque não é ele. Aí o pregador diz assim, no meio da mensagem: o Senhor vai mudar a tua vida, porque hoje, quando voltava do trabalho, o carro passou e você ainda tocou no teu braço, que feriu um pouco, e você disse: meu Deus, eu ia morrendo. Você escapou hoje da morte certa, porque Deus queria que você viesse aqui. Aí você disse: mas meu Deus, como é que eu invento uma conversa dessa? Aí quando o pregador disse: meu Deus, como foi que eu disse isso? Mas não foi você que disse. Aí a pessoa começa a chorar. Se você estiver aqui, porque eu sei que você está, vem à frente. A pessoa já vem chorando. Ele aceita Jesus antes do culto terminar. Os irmãos creem nessas coisas? Paulo diz que a profecia é para os descrentes. A palavra profética, para que eles viam Jesus, é sinal.
Veja que isso aqui é algo tão profundo, meus irmãos. Ele pregou com sinais e maravilhas, pelo poder, glória a Deus, a hora passa, pelo poder dos sinais e prodígios. E veja que não foi somente por isso, eu vou abordar a outra parte. E pela virtude do Espírito de Deus, e de maneira que desde Jerusalém e arredores e até o Ilírico tenham pregado o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, veja as palavras usadas por Paulo: pelo poder dos sinais e prodígios. Noutra tradução diz assim: através de poderosos sinais e maravilhas. Foi pelo poder de sinais e maravilhas sobrenaturais que Paulo pregou plenamente o Evangelho nos seus dias. Pastor, mas aquilo foi naquele tempo, os sensacionistas estão por aí, mas nós continuamos crendo nesses sinais, prodígios e maravilhas. Pastor, é porque tem muita meninice. É verdade, tem irmão jogando água, benzendo ramo de arruta, bota chá, vem para lá e vem para cá, e joga óleo, tira óleo. É um ribuliço grande. Mas eu quero dizer que Jesus continua operando sinais, prodígios e maravilhas, e Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele faz porque é promessa dEle fazer. Então o Evangelho que pregamos hoje em dia precisa incluir estas manifestações sobrenaturais. Quem concorda diz amém. Amém. E quando a gente lê, irmãos, o registro, não, pastor, isso aqui foi com Paulo. Não. Quem já viu sinais, prodígios e maravilhas? Aqui nessa igreja, pelo menos na Assembleia de Deus que eu conheço, que eu nasci, desde menino que eu vejo isso acontecendo. Os irmãos da geração mais recente estão vendo menos. Pois eu quero lhe dizer que antes de eu ficar velho mesmo, eu vou ver esses sinais novamente, e muitos. Obrigado pelo glória a Deus, meus irmãos. Que a gente vai lendo aqui, irmãos, o registro do ministério de Paulo, de acordo com o que a gente encontra no livro de Atos, e você vê que é impossível não encontrarmos o lugar proeminente que Paulo dá na Escritura aos sinais, aos prodígios e maravilhas. Os irmãos querem observar comigo? Eu não vou ler o texto porque eu teria que ler um capítulo inteiro. Mas, por exemplo, no capítulo 14, aí é Paulo lá em Listra. Isso é uma mensagem linda. Eu preguei uma mensagem nesse capítulo com o título, inclusive foi o título de um capítulo do livro Cajado, o Pastor e Companhia, é o Cajado do Pastor, Touros e Grinaldas. É uma mensagem preciosa, se um dia você puder ver ou ler. Então, no capítulo 14 de Atos, há um homem lá em Listra que era aleijado de nascença. Tudo estava fechado para a pregação do Evangelho, mas aquele homem aleijado lá foi curado milagrosamente através do ministério de Paulo. Foi um rebuliço na cidade. Esses homens que andam alvoroçando o mundo já chegaram também aqui, mas é porque alvoroça mesmo. Aí você vai para o capítulo 19 de Atos, aí você vai ler a respeito de milagres especiais executados por Paulo, os lenços, os aventais. Os irmãos se lembram desse texto? De Paulo, trabalhando ali com tendas e tudo. O pessoal levava um lenço, um avental e tocava nos enfermos, eles eram curados, os endemoniados eram libertos. Aí você chega, por exemplo, em Atos 28, aí você encontra aquela cura maravilhosa, né? Milagrosa, de Públio, de outros habitantes lá da ilha, né? Após aquele naufrágio, quando ele ia para Roma. E aí você chega ali em 1 Coríntios 12, encontra Paulo descrevendo os dons da fé. É lindo esse capítulo. O dom de curas, de operação de milagres e maravilhas. Paulo está dizendo do que ele viu na jornada. Ele está escrevendo sobre isso. Milagres que são estabelecidos aqui na igreja como parte essencial do ministério. E a gente não pode perder isso de vista. Então, meus irmãos e irmãs, podemos ver que o apóstolo Paulo, e não somente ele, mas ele especialmente, ele pôde pregar plenamente o Evangelho de Cristo
pelo poder de sinais e maravilhas, como Cristo pregou, como Pedro pregou, e os apóstolos pregaram, como Filipe pregou lá em Samaria, e assim por diante. Então, eu penso que qualquer coisa inferior a isso, meus irmãos, não pode ser chamado de plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, qualquer coisa inferior a esse padrão não poderia ser denominada de pregação plena do Evangelho. Pastor, essa palavra é pesada. Sim. E o Senhor traz mais peso a ela, se eu disser, meus irmãos, que se quisermos, aqui os irmãos estão em casa, vê um pouco de barulho, porque aqui está chovendo agora bastante forte. Então, se quisermos pregar plenamente o Evangelho, se quisermos oferecer a homens e mulheres a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, temos que admitir que é preciso que haja o poder, sinais, maravilhas, especialmente cura milagrosa de enfermos. Os irmãos creem que ainda acontece? Pode não estar acontecendo na mesma proporção, mas ainda acontece, porque Jesus está curando. Não é algumas curas arranjadas, como a gente já soube em alguns lugares. Meus irmãos, tem focos de avivamento por este mundo afora que você não pode imaginar o que Deus está fazendo. Milagres extraordinários, curas maravilhosas. Jesus continua fazendo. Oh, glória a Deus. E o Senhor me imprensou demais hoje. Eu disse: Jesus, eu vou pregar encabulado, mas vou pregar. Aceita esse desafio e vou dividir o peso com os meus irmãos. Meus irmãos, porque o Senhor me disse: olha, não vai haver um reavivamento, vamos dizer assim, neotestamentário, se essas manifestações, esses sinais não estiverem presentes. A igreja concorda, diga amém, mesmo sendo uma palavra pesada. Eu escrevi uma palavra para os irmãos que depois vão ver offline. É muito simples, vamos dizer todos juntos. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que cura. A plenitude da bênção do Evangelho de Cristo é confirmada com sinais, milagres e maravilhas. E a igreja diz assim: eu creio. Quinto e último fundamento, os músicos já vão caminhando para cá. Fundamentos notáveis, irmão, do ministério de Paulo, que apresentamos aqui nesse capítulo 15 de Romanos, versículos 18, 19 e 29. Quinta bênção, que Paulo, qual é o evangelho que Paulo prega? Está aí. Ele inclui a bênção do poder espiritual. Veja Romanos 15, 19, a parte B do versículo. Ele começa dizendo assim: pelo poder dos sinais e prodígios. E que mais? A igreja? Pela virtude do Espírito de Deus. Aí, de maneira que aí ninguém segura, porque ele vai pregando o evangelho. Tem sinais, tem prodígios. E como é que tem isso? Pela virtude do Espírito Santo. Por isso que ele diz dela em Gálatas: se você anda em Espírito, viva também em Espírito. Pastor, e é possível pregar o evangelho na carne? Ora, mas se é. Vamos ler o texto mais uma vez. Romanos 15, 19. E pelo poder dos sinais e prodígios. E a segunda parte, pela virtude. Por isso que eu digo nesse quinto fundamento notável, que ele inclui a bênção do poder espiritual. Glória a Jesus. Paulo disse que pregou plenamente o evangelho pela virtude do Espírito Santo. Outra tradução diz assim: através do poder do Espírito Santo. Os irmãos se lembram que o próprio Senhor Jesus tinha dito lá em Atos, como foi que ele disse? Recebereis, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Noutra tradução, corrigida e fiel, diz: depois que vier o Espírito Santo sobre vós. E aí eu lembro-me também que Paulo recebeu o Espírito Santo, lá em Atos 9,17, quando ele estava lá cego, e o Senhor desafiou Ananias para ir lá falar com Paulo. E o texto de Atos 9,17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e faça mais o quê? E seja cheio do Espírito Santo. Então Paulo, da mesma forma que ele foi cheio, disse: eu tenho que levar outros crentes a serem cheios do Espírito Santo. Nós passamos, irmãos, o ano passado todinho falando sobre o Espírito Santo e a missão da igreja, sim ou não? Irmãos, foi o ano que Jesus mais batizou com o Espírito Santo. Mas ele continua batizando. Se nós parássemos o culto aqui e fôssemos orar para Jesus batizar, ele iria batizar, porque é do interesse dele batizar. E a nossa missão é orar para que Jesus batize com o Espírito Santo. Aí eu lembro-me de Atos, irmãos, eu vejo assim, Paulo, cheio da graça do Espírito Santo: eu vou orar para que também eles recebam. Eu lembrei-me de Atos 19:2, os irmãos se lembram? Quando Paulo chegou lá em Éfeso, aí chegou naquela casa os discípulos, aí Paulo fez uma pergunta, os discípulos tudo orando, empolgados: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Primeira coisa que ele fez: não, e vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. Não, pois então agora vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. Estendeu as mãos, e esse povo, pelo poder do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas. Receberam o Espírito Santo, meus irmãos. Com alegria, meus irmãos, a gente pode afirmar a mesma coisa está acontecendo hoje. A igreja diz amém. Talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem não concorde comigo, eu sinto muito por você. Nós, irmãos, os que afirmamos que pregamos o Evangelho pleno e que oferecemos a bênção do Evangelho, cremos e ensinamos que todos os crentes devem ser batizados com o Espírito Santo. Quem diz amém? Amém. Não, pastor, eu já tenho 40 anos de fé, Jesus me batiza mais não. Pois então quem está errado sou eu. Eu vou orar por você, para Jesus dar um jeito em você. E eu sempre conto essa história, deixa eu contar de novo para quem não ouviu. Isso aconteceu lá em Limas Campos. Estava pregando uma manhã de domingo, o pastor Ricardo estava começando o ministério no Ceará. E no final da pregação, que naquele dia eu preguei sobre os odres velhos e os novos, e na oração eu disse: Jesus batiza aquele crente que anseia receber o batismo e que há tanto tempo espera. Batiza hoje. E Jesus começou a batizar. E de repente um irmão, um senhor já idoso, começou a pular e saltitar, falando em línguas estranhas. Aí os irmãos gritaram do púlpito: Jesus queimou o cajueiro velho. Aí eu tomei um susto. Que cajueiro velho é esse? Era um irmão antigo na fé, que ainda não tinha sido batizado. Aí o irmão gritou em bom cearense: Jesus queimou o cajueiro velho. Glória a Deus. E ele não parou. E a gente foi para o almoço naquela manhã, lá nas fechadas do Lima Campos, não, Daniel? Ainda falando língua estranha. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso é bênção. Então, não pode ser um ministério somente em palavras, mas também por demonstração de sinais, milagres e poder. Irmãos, quem quer testemunhar essa experiência gloriosa ainda hoje? Nós queremos, meus irmãos, ver homens e mulheres batizados com o Espírito Santo. E Jesus está batizando nos nossos cultos de doutrina, de domingo. Jesus está batizando, sem precisar nem orar, batizando crianças também. E é uma experiência maravilhosa que deve tocar a vida de todos os crentes de Jesus. Ninguém pode conhecer, viver e pregar o Evangelho plenamente sem a bênção do Espírito Santo. É na verdade, irmãos, a virtude do Espírito Santo não dá. E se em algum tempo, meus irmãos, nós devemos pregar esse Evangelho
esse evangelho pleno, se há um tempo propício, eu quero dizer, é agora. A igreja concorda com isso? Diga amém. Se há um tempo em que nós devemos ver sinais, prodígios e maravilhas, o sobrenatural de Deus, o tempo é agora. Tem gente vendo muita coisa parecida com o evangelho, fala no nome do evangelho, é muito blá 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 e pouquíssimo poder. O que vai fazer a diferença, você não vai convencer alguém que combate contra o evangelho, que milita contra o evangelho, que destrata o evangelho, que nega o evangelho, a menos que o poder do evangelho toque essa pessoa de uma forma sobrenatural. E Deus vai fazer isso. Diga assim comigo com muita alegria: é agora. Irmãos, ficou bonito. Vamos dizer mais forte: é agora que precisamos desfrutar e apresentar a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. A igreja pode ficar em pé em nome de Jesus. Quem recebeu esta palavra, já saúda que está ao seu lado e diga assim: eu aceito o desafio. Estamos desafiados, meus irmãos, a pregar o evangelho, a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Meus irmãos, vamos ler uma conclusão que é um pouquinho longa, mas vai valer a pena. Vamos ler em voz alta, depois fica registrado na mídia para os irmãos que quiserem acompanhar. 1, 2, 3. Os fundamentos que acabamos de considerar eram essenciais ao apóstolo Paulo. Ele pregou plenamente o evangelho. Como poderemos pregar algo inferior a isto? Como poderemos crer em algo menor que isto? Vamos nos dedicar ao poder do evangelho pleno, não somente em palavras, mas em demonstrações de poder, milagres e maravilhas sobrenaturais. Este evangelho é a provisão de Deus para o espírito, a mente e o corpo. É a maneira de libertação de Deus para os que estão aprisionados e o caminho para o reavivamento do Novo Testamento. No dia em que nos apresentarmos diante do nosso Senhor, que possamos repetir intrepidamente as palavras de Paulo: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Atos 20, 27. Dê um amém maior que você puder para Jesus. Meus irmãos, que desafio grande, a plenitude da bênção do evangelho de Cristo.